Passo então agora a palavra novamente para o vosso lado, pedindo que não ultrapassem os 10 minutos, até porque já usaram um bocadinho mais de tempo na primeira ronda, portanto pedia também que tentassem cumprir o máximo possível os tempos. Muito obrigada. Colocadas e relativamente aos dados do nosso inquérito, esta amostra de cerca de 25% dos agrupamentos escolares é uma amostra estratificada, conforme se pode verificar através da sua representação a todos os distritos e concelhos. Relativamente ao facto de, certamente, quem responde encontrar uma maior predisposição para o fazer, tendo em conta a realidade ou os problemas que pode ter na escola, são exatamente as mesmas questões que se colocam a qualquer outro inquérito lançado, inclusive pelo Ministério da Educação. Lembramos que também o Ministério da Educação lança os seus inquéritos através deste sistema, através da rede escolar, o mesmo processo que a Missão Escola Pública encontrou. Portanto, se os dados que o Ministério da Educação e sindicatos e outras estruturas recolhem por esta via são válidos, também os da Missão Escola Pública são válidos. Acima de tudo, chamamos a atenção, e esse é um dos motivos que acresce a estes dados, o facto de terem sido os diretores escolares a responderem. Não são professores, não são percepções, são dados de diretores escolares. Lembro, 25% dos diretores escolares. Relativamente ao facto de existirem décadas de declínio da escola pública, é um facto. Não existe apenas um partido responsável por aquilo que nos traz hoje aqui. Portanto, existem décadas, existem vários partidos que estão também responsáveis. O que é necessário agora é questionar-se, refletir-se sobre estas questões e, mais importante do que encontrar culpados, encontrar soluções. No que diz respeito às medidas em concreto que poderão ser tomadas, relativamente à burocracia, quando nos perguntam diretamente o que pode ser feito, acima de tudo, que essas evidências que são pedidas através do aumento de burocracia não sejam evidências do trabalho dos professores. Os professores têm uma certificação que lhes permite avaliar, que lhes permite estar na escola a trabalhar da forma que está e não tem de estar constantemente a dar prova desse trabalho. Paulo Prudêncio tem uma expressão muitas vezes utilizada, inverteu-se o ônus da prova, e é essa a burocracia que nós temos de retirar aos professores. Estar constantemente a dar provas do seu trabalho, a mostrar o porquê que avalia desta forma. Não se faz o mesmo a um médico quando apresenta um diagnóstico. O professor deverá também ter a sua capacidade de avaliar sem estar constantemente a ser questionado. Essa é uma das questões da burocracia. Relativamente ao discurso de ódio que foi aqui hoje indicado, antes de mais, Missão Escola Pública não tem dados para indicar quem é o responsável por este aumento do discurso de ódio. Ele é evidente, ele está nos nossos conselhos de turma, ele está no aumento da indisciplina, no número de processos disciplinares que tem aumentado, no número de casos que nos chegam aos conselhos de turma de um discurso misógino. O porquê? Quem é o responsável? Na altura da reportagem fomos questionados e dissemos não ter dados para isso, mas convidamos quer jornalistas, quer os deputados, quer o Ministério da Educação, por exemplo, a aprofundar a questão dos influencers que tiveram lugar nas escolas, quem efetivamente está por trás daqueles influencers, qual o motivo pelo qual os nossos jovens hoje em dia se identificam com eles. É o que nós entendemos relativamente ao discurso de ódio e que convidamos todos a preocuparem-se com ele para de modo a também diminuirmos a indisciplina que nós temos nas escolas. Relativamente às desigualdades que nós temos nas escolas, nós apresentámos, inclusive aqui nesta Comissão de Educação, também dados que mostram que nós temos uma escola a duas velocidades. E ela está a ser agravada justamente com estas alterações, ou melhor, com a falta de medidas que estão a ter lugar. Nós temos dois problemas efetivos na escola pública. A falta de professores e a aprendizagem dos alunos que se encontra em declínio. Relativamente a medidas que podem ser tomadas nesse sentido, temos, inclusive, terminou ontem, a consulta pública das aprendizagens essenciais. Era necessário rever-se estas aprendizagens, sim, mas no sentido contrário. Portanto, no sentido de elas não serem, como o nome indica, essenciais, básicas, mas para trazermos efetivamente uma maior exigência, um currículo muito mais completo, um currículo que de algum modo também promova o espírito crítico, portanto,
um discurso dos alunos e como indivíduos posteriormente na sociedade muito mais capazes. Não são estas aprendizagens que o vão fazer garantidamente, ainda mais quando elas vão ser revistas no próximo ano para introduzir, ao que parece, a inteligência artificial, quando nós sabemos que em determinados países da Europa já se está a regredir neste sentido. Portanto, aqui uma medida concreta, revermos efetivamente as aprendizagens essenciais, mas aumentando o nível de exigência e não tornando-as ainda mais básicas. No que diz respeito à valorização... Desculpa, deixa-me só. E a avaliação externa é muito importante e, portanto, ter uma avaliação externa efetiva e não apenas provas de aferição e modas e provas de ensaio, que muitas vezes apenas cortam um período de aulas para que nada seja rentabilizado. Relativamente a outras medidas, fala-se efetivamente, e é uma expressão tão utilizada, quer pelo nosso Ministro da Educação, quer por outros agentes, de facto, que nós temos em educação, a valorização salarial, que, ao que parece, está a ter lugar, mas nós não sabemos qual é. Certamente, a valorização para os professores não é a mesma valorização para o Ministro da Educação. Ora, até agora tem-se dito que a valorização das carreiras está a ter lugar. Onde? Como? Quando nós falamos em valorizar o que quer que seja, nós ou falamos em aumentos salariais, ou uma diminuição da burocracia, ou melhoria das condições de trabalho. Quando neste momento nós temos indicado que se está a valorizar a profissão e o que se está a fazer é trazer para o sistema recursos humanos que não são profissionalizados em ensino, quando se está a trazer para o sistema efetivamente a ideia de que qualquer licenciado pode fazer um trabalho de um professor, não se está a valorizar um professor, pelo contrário. O professor que está no sistema, o professor que está diariamente nas escolas, não se vê valorizado. Pelo contrário, vê-se desvalorizado, pois o seu trabalho, a sua especialização não é reconhecida. Relativamente à narrativa que nós temos do Sr. Ministro da Educação, portanto, que não reflete a realidade. Nós passámos de governos onde não se identificava que existia um problema, negava-se que existia um problema, para passarmos efetivamente a um Ministério que nos diz que temos um problema, mas que rapidamente disse que o havia resolvido. E aqui está o problema. Portanto, continuamos sem ter as soluções. Umas porque não era identificado o problema, outro porque se considerou que já estava resolvido, talvez a ideia de mostrar que se está a trabalhar e para que a opinião pública, a sociedade em geral, considere que está resolvido e tenhamos, por exemplo, até talvez seja o motivo que o nosso Presidente da República, no seu discurso inicial, não tenha proferido a palavra educação. Porque quer o Ministro da Educação, quer a sociedade, não encontram na educação um problema. Só quem está lá, só quem efetivamente está diariamente nas escolas é que sabe que nós temos um problema. Um problema que, ao contrário da saúde, não se faz refletir de imediato. Os problemas da educação precisam de 10, 15 anos para se fazerem sentir. E o problema que nós temos hoje em mãos, daqui por 10, 15 anos, vai estar refletido. Eu considero, inclusive, que ele já está a ser visível, mas não para todos. E julgo que é essa a principal questão que leva a este discurso que, efetivamente, não está de acordo com o que se passa nas escolas. E permitam-me terminar com uma ideia essencial. Hoje, à luz dos dados, há dois problemas centrais na escola pública. A falta de professores, como eu já disse, e a degradação das aprendizagens. Os dados são claros. A falta de professores deixou de estar localizada, tornou-se estrutural, com impacto nas escolas e nos alunos. Mas mostram também algo mais preocupante. Estamos a garantir funcionamento, mas não estamos a garantir aprendizagem, recorrendo a soluções que fragilizam a qualidade do ensino. Entretanto, já recolhemos, inclusive, novos dados que reforçam os problemas que nós temos, efetivamente, nas escolas. O inquérito que, entretanto, lançámos sobre o impacto das tempestades evidencia a degradação do parque escolar, com consequências diretas nas condições de ensino. E que no diz respeito à digitalização da avaliação, nós divulgámos há pouco tempo um comunicado, existe risco de estarmos a adaptar as aprendizagens ao formato tecnológico em vez de colocar a tecnologia ao serviço da avaliação. Senhores deputados, as respostas têm de incidir nestes dois eixos. Garantir professores na escola e garantir aprendizagens com qualidade. E isso implica também olhar para a formação de professores. Rever a formação inicial, mas sobretudo assegurar uma verdadeira profissionalização em serviço e não vias rápidas de aceleração que comprometem o futuro. Implica também garantir justiça na valorização da profissão. Hoje temos evidências de situações que trazemos connosco, podemos partilhar, que mostram que temos recibos de vencimento onde
professores não profissionalizados, dando aulas pela primeira vez, oferem um vencimento líquido superior ao dos professores que têm quase 30 anos de serviço. Nós deixamos esses recibos convosco. Portanto, não é uma questão remuneratória, é uma questão de reconhecimento. A escola pública precisa de valorizar também o saber acumulado de quem, ao longo de décadas, o tem sustentado. Portanto, existe uma prioridade política clara. É fundamental o Ministério da Educação seja também pressionado por esta Comissão de Educação para que a negociação do Estatuto da Carreira Docente seja alterada nas suas prioridades e ir ao essencial, a valorização efetiva dos professores, desde logo através da revisão salarial. Porque os dados existem, os problemas estão identificados, a questão é simples. Vamos agir sobre eles? Muito obrigada.